do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Maravilhas. Que tem um nome poderoso, Senhor, e que através do teu nome opera tantas maravilhas, Senhor. E nós somos gratos a ti, Jesus, pela salvação poderosa no Senhor. Aleluia. Quero compartilhar com vocês 1 Crônicas capítulo 14, a partir do verso 8. 1 Crônicas capítulo 14, a partir do verso 8, tem algo maravilhoso. Aleluia. Que se eu e você nos aplicarmos a isto e termos noção, entendimento desse nome sobre todo o nome que nós estamos louvando, cantando nesta noite, crendo no Senhor, Ele pode operar tantas coisas na nossa vida. Aleluia. A glória a Deus. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, eu os entregarei nas tuas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo Davi consultou a Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gézer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Amados, o que a palavra está relatando aqui em uma das guerras de Davi, um servo de Deus que se levantou, um homem que estava de trás das malhadas pastoreando as ovelhas, um homem na qual estava sendo desprezível, um homem na qual era pequeno diante dos seus irmãos, porque a Bíblia vai dizer que os seus irmãos, eles eram de boa aparência, homens de guerra, homens que foram até convocados a grandes batalhas. Porém, como alguns sabem, a maioria sabe a história, não é? Houve nos filisteus um gigante que ele se levantou, não é? E ele era enorme, forte, bem robusto e de palavra forte também. Mas Davi não teve medo deste homem. O exército teve medo, e Davi saiu ali de trás das malhadas, e um certo dia foi levar comida e água para os homens, os seus irmãos que estavam na guerra. E ouvindo Davi, este homem grande, afrontando o exército do Deus vivo, ele fala: quem é este que está fazendo isto? Os irmãos, porém, até deram bronca em Davi e falaram: Davi, vai embora, o que você está fazendo aqui? Deixa isso aqui para homens. Ele fala: eu vim trazer a água, eu trouxe pão para vocês se alimentarem. Mas Davi se incomodou, e os seus irmãos se incomodaram com Davi. Davi se incomodou com o gigante, ao invés dos irmãos se incomodarem com o gigante e se levantarem. Como Saul também, que era o rei naquela época, também estava de mãos atadas, pés atados, sem saber o que fazer. Mas houve um diferencial, na qual Davi era um homem que buscava a Deus. Diga: um homem que buscava a Deus. Um homem que sabia que este Deus tem um nome sobre todos os nomes. O nome de Deus que é poderoso, o nome do seu Filho Jesus Cristo, que é poderoso, que veio na terra, deixou poder sobre nós. E o diferencial de Davi é que ele, como ele era um homem de oração, e ele sabia em quem confiava, como diz a palavra, aqueles que temem ao Senhor, conhecem o nome do Senhor, sabe que vão louvar, sabe que vão confiar, sabe que vão vencer a guerra, porque o nome do Senhor é poderoso. Aleluia. Quantas guerras eu e você nós sofremos, quantas guerras contra nossos sentimentos, contra a nossa pessoa, para nos abater.
traições, lutas que acontecem, coisas das aflições deste mundo, necessidades, não é? Caristias, desemprego, tantas outras coisas por consequência de um mundo mau, perverso, longe de Deus, na qual o Senhor determinou todas estas coisas no princípio, e bem sabemos disto, pela desobediência do homem, mas aprove Deus o seu amor, pela sua graça e misericórdia, nos dá uma nova chance, aleluia, de estarmos neste mundo, não de nos tirarmos, como Jesus orou. Não rogo para os que o tirem, mas eu rogo para que no mundo que eles estão, em meu nome, eles vençam as batalhas como eu venci. Amém, Jesus, aleluia. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que crê, que todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, terá salvação. E a salvação do quê? Primeira salvação da morte. Primeira salvação da morte que nos leva, da segunda, estou falando da segunda morte. A primeira é certa, nós vamos morrer. Não sabemos o dia da manhã, não sabemos data, não sabemos de que forma, se é por uma doença ou não, mas nós sabemos que a velhice chega e o que nós estamos fazendo durante a nossa vida. Onde nós temos colocado a nossa confiança e se nós temos buscado realmente uma fonte que jorra água viva. Porque há muitas fontes por aí e muitas coisas que o nosso adversário, o diabo, Satanás, que quer nos levar para a morte, junto com ele, que está condenado, e esta será a segunda morte. Aleluia, porque quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados e morreremos. Mas os quantos foram arrebatados já serão julgados e estarão ali com o Senhor. Mas quantos morreram? Quantos vão prestar contas diante do Senhor por ter desperdiçado esta chance na qual Deus deu para nós? Mas no nome que é sobre todo nome, a qual aquele que confessa vence a incredulidade, vence as barreiras, vence, tem fé, confia no Senhor e resiste às lutas e é fiel a Deus. Você crê nisso, irmãos? Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor propôs isso para nós. Muitos pensam que Deus colocou aqui uma vida para nós vivermos em tamanha abundância, sempre financeira, tendo tudo o que quer. O Senhor dá para você, Ele pode fazer isso. Mas isso seria tudo para nós? Ou nós precisamos o tudo que é Deus? Porque nós podemos ter o que temos, na medida que necessitamos, e termos tudo em maior e melhor do que tantos quantos têm, mais e melhores. Porque não é errado, nós sabemos ser ricos, ser prósperos. A palavra de Deus, ela nos dá grandes riquezas, ela nos dá abundância de vida. Davi foi um homem rico, o povo de Israel é um homem rico, o Senhor, os servos dele são homens ricos, aleluia. Outros tiveram em justa medida, mas não deixaram de ser ricos. Porque não devemos, o servo de Deus não deve nada a ninguém, a não ser o amor de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Porque nós fomos justificados por este nome, sobre todos os nomes, que é Jesus Cristo, aleluia. Mas Davi tinha um diferencial, e nós vemos na história que se levanta quando ele é ungido rei. Preste bem atenção, toda vez que você é um homem de Deus e se levanta para servir a Deus, levante-se. Enquanto você está no mundo, assim, longe do Senhor, o diabo não vai se importar com você. Porque você já está no domínio do pecado. Você já está fazendo o que agrada, mentindo, roubando, prostituindo, odiando, servindo a Ele, fazendo tudo que é dele. Mas quando você se levanta para ser uma pessoa de Deus, ser um homem, uma mulher de Deus, ser uma pessoa que serve ao Senhor, que busca a Ele, ser uma pessoa que teme a Ele, e uma pessoa que é levantada por Ele, como Davi foi. Essa unção que Deus derramou, havia derramado, quando Samuel o chamou, diante de todos os filhos dos pais, havia, naquele momento, faltando um filho, mas Samuel não sabia, mas Deus sabia. E eu quero dizer para você que não importa o tamanho do desprezo que você sofreu, porque Deus sabe. Pode o homem te desprezar, o mundo te desprezar, mas Deus não te despreza. Aleluia. Deus não se esquece de você. Você está ouvindo isso hoje aqui para você saber uma boa notícia, que o Senhor tem sempre uma porta aberta para você. Aleluia, para te levantar, para dar a saída. Aleluia, mesmo aqueles que já estão nos caminhos, que estão ouvindo falar, eu tive esse encontro com Deus, mas eu estou em tanto problema, em tanta luta, irmãos, olha o que o Davi aconteceu com ele.
Ele veio, ele estava nos caminhos de Deus, era um homem de oração. Mas quando ele foi ungido rei, de fato, quando chegou o momento de ser ungido como rei, os filisteus se levantaram. E às vezes eu fico pensando se Davi não se espantava com aquilo e falava assim: meu Deus, já saímos de uma guerra, derrotamos, acabou, eles não recuam, vem outra vez a luta, porque a nossa vida é de lutas, a nossa vida está feita de lutas, mas para ter uma vida na presença de Deus e cheia de vitórias também, aleluia, porque cada vez Davi confiava mais no Senhor, tinha mais motivos de confiar em Deus. Cada vez aquele que busca o Senhor e tem vitória nas lutas, que sabe passar por um deserto, por um momento difícil, quando encontra Jesus, que está neste deserto, aleluia, sabe valorizar, sabe confiar no nome do Senhor Jesus, e pode ter certeza, como Abacuque fala, que ainda que não haja vide na terra, que o fruto da figueira não floresça, aleluia, ainda que não haja pastagem, ainda que os montes se transportem de um lugar para o outro, ou seja, falte vida na terra, falte o sol, eu ainda e todavia, porém, confiarei no Senhor, aleluia, porque Deus sabe sustentar aqueles que o amam, o Senhor sabe dar a provisão para aqueles que o temem, e aqueles que o temem sabem aguardar no meio da provisão. Eles choram, eles têm momentos de tristeza, eles têm momentos de solidão, mas não estão só, porque são as lutas, e essas coisas, esses momentos, Satanás vem, o nosso adversário vem para falar: aí, está vendo, e nos incentiva com as coisas contrárias, palavras contrárias, para dizer que não está dando certo, para dizer que Deus nos abandonou. Não, Deus nunca abandona ninguém, aleluia, mas Deus está conosco, Jesus está conosco todos os dias nesta caminhada, aleluia, Jesus está conosco em todas as caminhadas, Ele está lá sempre com você, e Ele está sempre de ouvido aberto, Ele está sempre com os olhos atentos, Ele está sempre com as mãos estendidas, e se você invocar esse nome que é sobre todo nome, você será salvo, você terá a vitória, você terá a paz, aleluia. Muitas vezes diante do problema, nem sempre você vai ter a resposta na hora, mas quando você invoca a resposta daquilo que você está querendo que se materialize naquela hora, que aconteça, se resolva, Deus ainda tem o tempo disto fazer, porque tem o tempo e o propósito e o modo dele de operar, mas o Senhor nos dá aquela capacidade, aquela paz, aquele consolo para você atravessar esse momento até aguardar a resposta de Deus, porque neste momento é o agir de Deus na nossa vida, é o tratar dele na nossa vida, aleluia. E Davi viu de novo os filisteus, e ele vai outra vez e fala: Senhor, vem eles novamente, lá vem as afrontas novamente, lá vem esse povo de ódio novamente. E Davi faz o que, irmãos? Consulta a Deus novamente, e o Senhor o responde novamente e fala: dessa vez você não vai direto a eles. O Senhor dá uma estratégia, preste bem atenção nessa passagem. Deus fala assim: agora você vai ficar por trás das amoreiras, das árvores, dos pés das amoreiras, e olha, preste bem atenção, porque essa segunda vez a coisa ia ser pior, porque deixa eu falar para você, quando você vence o inimigo que ele vem contra você, e ele é derrotado, sempre vai se levantar, só que ele está sempre te estudando, ele fala: me venceu aqui, agora eu vou ser forte aqui, e vou aprontar outra com ele. Os filisteus tiveram outra estratégia, talvez uma estratégia que podia dessa vez dar certo e acabar com o povo de Deus, derrotar o povo de Deus, o exército naquele momento, mas o Senhor viu isto, porque o Senhor conhece bem os teus adversários, amém, irmãos? Aleluia. Só que tem algo bonito aqui, Deus ele vê, e ele dá outra estratégia para que nós vejamos o poder
para que Davi visse o poder de Deus. O Senhor fala: esconde atrás das amoreiras. Só que quando você estiver escondido, todo o exército, você vai ouvir na copa destas amoreiras, na parte de cima das folhas, um som de marcha, de exército marchando. Quando você ouvir este som, você saia nesse momento. Por quê? Olha só, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui: quando você sair, eu já saí e estive na tua frente. Aleluia. Por isso a Bíblia fala: não ande ansioso com o que tem que comer amanhã, do que tem que se vestir. Não fique preocupado com o dia da manhã. Isso é lindo, não é, irmãos? Porque o Pai Celestial, que cuida dos pássaros do céu, quem dá comida para eles? O Pai que cuida de todas as coisas, cuida de toda a sobrevivência dos animais e da natureza. O Pai que permite as chuvas para regar as terras, para que elas dêem o seu fruto. Quanto mais vós, imagem, semelhança de Deus, não cuidará Ele ainda? Quer dizer, eu vejo assim que Deus cuida no mesmo patamar, sabe? Mas Ele está falando: eu tenho tanto carinho por vocês, que muitas doenças e muitas coisas que cavam, que vão para o caminho, não é? Do desespero, e tem que colher a consequência, que Deus não tira da consequência, mas você passa pela consequência, mas com o perdão de Deus é bem melhor você passar a consequência. Muitas doenças que temos, muitos problemas que nós mesmos compramos, fazemos. Então, se nós confiássemos em Deus, aguardássemos o seu tempo, é o que Deus diz, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Amém, irmãos? O que eu tenho que fazer é não ficar parado, não ficar acomodado. Amém, igreja? Esses dias eu tenho falado para Deus, falei: Senhor, está necessitando, está precisando, dá vontade às vezes de dar uma parada, de fugir, porque vem. Mas o Senhor levanta e fala assim: não para, continua. Mas Senhor, estou trabalhando, estou fazendo ali, estou não sei o quê. Continua, a ordem de Deus é que você continua. Deus não se agrada de soldado mole, de servo mole, de servo que não resiste. Porque está escrito que quando a gente está, mesmo naquelas batalhas de oração, orando, fazendo, que nós estamos ficando machucados, cansados, a Bíblia fala que é nesse momento que nós estamos fortes, porque nesse momento é quando você busca Deus. No momento da fraqueza que você tem que chorar, chore no altar de Deus, vá no altar de Deus. Eu não sei aonde é o seu altar, se é no quarto, se é num banheiro, eu não sei onde você fecha a sua porta, eu não sei aonde você está, ou na rua, num canto, você baixa lá, confesse o nome do Senhor, chora a Ele no altar, porque nesse momento você está sendo forte. Aleluia, Deus está te fortalecendo, porque quando nós prostramos, não podemos nos prostrar diante da guerra como um derrotado. Você está crendo nisso, irmãos? Está ouvindo isso? Não podemos desistir. Aquele que confessa o nome do Senhor, ele é conhecido. Por que os filisteus atacou Davi na hora que ele foi ungido? Porque os inimigos conhecem aqueles que são de Deus. O diabo não vai se levantar com quem ele já derrubou, já está debaixo dele. Mas com aquele que se levanta, o diabo vem em cima. Ah, você recebeu uma unção, confessou Jesus como seu Senhor. Ah, Deus vai te abençoar, te dando uma vitória, uma conquista. Ele não quer. Ele quer que você viva no reinado dele, na necessidade ou na pobreza, mas no reinado dele. Deus, na nossa necessidade, na nossa pobreza, somos pobres e temos que ser de espírito, porque necessitamos da palavra de Deus. Mas somos ricos quando temos o poder de Deus e a palavra de Deus. E mesmo quando temos tudo em justa medida,
E se está sobejando, como a palavra nos garante que sobeja, nós sabemos administrar o que sobeja. Nós sabemos administrar a nossa inteligência. Nós sabemos administrar os dons que nós temos. Porque nós não fazemos para nós mesmos, mas fazemos para Deus e para o próximo. Amém, irmãos? Aleluia. É o que Jesus fez. E a Bíblia vai falar aqui que Davi consultou a Deus, e na hora que ele ouviu esse som, o Senhor estava marchando. Por isso que ele escreve no Salmo 118 que o caminho de Deus é perfeito. É Ele que vai à frente de nossa batalha, perseguir os inimigos, consumir e os alcancei. E Davi fala: o Deus, pelo meu intermédio me deu a vitória. Amém, irmãos? E sabe o que Deus fez? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus honra aquele que tem fé e confia. Você viu? Ele destruiu, rompeu. Davi vai falar: por causa disso o Senhor rompeu fileiras de inimigos, como se rompe águas. Olha, romper águas não é fácil não. Mas se Deus abriu o mar, se Deus fez andar por cima do mar, se Deus fez Jonas ficar no fundo do mar, dentro de um peixe, quanto mais os seus problemas sejam como for, seja a situação que nós estamos vivendo, Deus pode operar uma grande maravilha e romper esses inimigos que querem te destruir e te afastar da presença de Deus. Você crê nisso? Então se levante no nome de Jesus. Não estou falando para você ficar de pé agora não, mas se levante, toma posse em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Toma posse no nome de Jesus nessa noite do que você está ouvindo. Não fique parado daquilo que onde Deus está falando para você nessa noite, e trazendo essa palavra de encorajamento e de fé para você, e trazendo uma esperança no nome que é sobre todo nome. Nós não podemos ser, meu Deus do céu, tão negligentes, ou seja, meu Deus do céu, ser tão religiosos, de vir numa igreja, de sentar num banco de uma igreja, de vivermos algo que nós não estamos falando e não estamos vivendo. Se Deus está entregando essa palavra nessa noite, confia no Senhor. Ele pode mudar a sua situação, amém, igreja? Mas se você não toma posição, essa palavra ficou aqui, ó, ela não volta vazia. Para Deus não volta. Se você aceita ela na sua vida, não vai voltar vazia, porque o Senhor vai cumprir o que Ele está dizendo. É a palavra, isso aqui já se cumpre. Tudo que nós buscarmos diante de Deus, mesmo diante das lutas, nós podemos resistir. Essas batalhas eu não sei quanto tempo demoraram, porque o exército era enorme, mas Deus estava ali com eles. O Senhor falou: vai, eu já saí na frente. E Davi fala que foi fileiras, rompeu fileiras de inimigo. Quantas coisas se levantam contra você, quantas coisas, quantos inimigos, quantas áreas tem você sofrido, mas se você confiar no Senhor, você vai resistir, você vai vencer, porque a promessa de Deus na nossa vida para tantos aqueles que buscam e confessam o seu nome e creem no nome que é sobre todo nome, amém? E o que Deus fez? Ele honrou. A Bíblia diz no verso 16, Davi fez como Deus lhe ordenara. É importante isso, viu, irmão? Igreja, fazer como Deus falar. Nós temos que agir e fazer como Deus falar. Amém? Pastor, mas Deus vai descer do céu para falar comigo? Irmãos, a Bíblia está falando. Se você pegar ela aqui e ler, quantos já tiraram palavra de Deus e viu: nossa, Deus está falando comigo? Já fizeram isso? E nós estamos fazendo? Não é? Por exemplo, aqui já está falando para você. Você quer uma resposta rema? Ai, Senhor, como que eu faço? O Senhor está falando para você: me busca, porque eu vou te dar a orientação aí. Você vai para o Senhor: meu Deus, mas como que vai ser? Muitas vezes Deus vai falar: continua marchando, no meio do caminho eu vou te mostrar. Vai ser como Abraão: sai. Para onde, Senhor? Sai. Eu vou te mostrar para onde você vai. Deus quer um passo seu, para que o milagre aconteça. Diga comigo: Deus quer um passo meu. Amém? Se você não der um passo, pode ser que a palavra nessa noite, o pregador, seja como você está interpretando e for,
Amém. Vai ficar como você interpretou, mas se você crer e interpretar na fé e tomar posse com atitude, você vai provar o poder de Deus. Você crê nisso? Eu vou provar o poder de Deus e já estou provando, eu creio. Porque no meio das batalhas onde as coisas parecem que vão se mostrar em escassez, o Senhor sempre dá uma saída. O importante é o período da escassez, você resisti-lo. E como você resiste? O período da luta. Mas aquele que está no Senhor e conhece e sabe que quando dá uma ordem, aquele servo de Deus que tem o nome do Senhor em sua vida, o diabo sabe. Amém, igreja? Ele sabe. O diabo sabe quem é você? Ele te reconhece em Jesus Cristo? Não precisa responder para mim. Você tem convicção disso? Às vezes nós ficamos dominados nas situações, entramos cada vez mais em encrenca, porque o inimigo está propondo, olha, você está desesperado, ele está entrando. Agora quando você tem Jesus, que ele vê que você está desesperado, ele vai querer entrar, mas você clama a Deus, ele sabe que você é de Deus, ele não vai poder tocar, ele vai perder, mas ele não deixa de te atacar. Veja o exemplo de Davi, ele derrotou a primeira fase, a segunda veio. Mas Deus vai sempre dar a estratégia e vai fazer você vitorioso, porque o Senhor estará à sua frente. Você crê nisso? Amém? Em paralelo aqui, irmãos, deixa eu mostrar algo para você. Isaías 9:5, que já era o plano de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu nome será maravilhoso, porque ele faz maravilhas no seu nome. E quando nós clamamos o nome de Jesus, ele faz maravilhas, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas principados e potestades, ele vai fazer maravilha. Aleluia. Ele é o quê? Conselheiro. Teremos o conselho, foi como Davi consultou a Deus, porque nós sabemos que a Trindade é um só, trabalham juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus forte, aquele que está sempre forte, que nos fortalece e que sai diante da batalha. Pai da eternidade, aquele que nos garante a eternidade, que é a nossa salvação para vivermos eternamente. E príncipe da paz, aleluia, aquele que sabe governar com paz, aleluia, é o dono da paz, aquele que deu paz para Davi nas guerras, aquele que dá paz para nós no meio das guerras, aleluia, aleluia. Ele está conosco e no nome dele nós podemos fazer maravilhas e pregar este evangelho na qual todo joelho se dobrará. Aleluia. Nós podemos ser humildes e nos humilharmos como Jesus se humilhou diante de todas as coisas, porque quando está escrito que Jesus se humilhou, ele não usou de poder, ele não usou de soberba, ele sabia que ele estava em forma de homem, e ele falou: Senhor, eu estou carregando o pecado do povo, eu estou carregando a ira que Deus tem por este pecado, pelo homem tão desobediente. Mas sentindo toda aquela dor, Jesus não se encontrou em algum direito como homem julgar a Deus, apesar do diabo ter intentado ele a isso, julgar a Deus como injusto, mas aprove Jesus, o próprio Deus, sentir na pele o pecado do povo, e o que eu e você passamos, para que a aliança que Deus formasse, que Deus formou, fosse perfeita como é, o perdão dos pecados. Amém? Aleluia. Está entendendo isso? Ou seja, o amor de Deus é muito grande por nossas vidas. Aleluia. E só no nome dele é que nós vamos operar os sinais e maravilhas, como está em Marcos 16. Em Marcos 16. Deixa eu abrir.
Marcos 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, em nome de quem, irmãos? Do pastor Ricardo. Acho que você não vai conseguir, não. O diabo vai falar para você que ele conhece o pastor. E ele conhece a Jesus que o pastor prega, mas assim como você vem falando, não. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. No nome de Jesus, você pode operar sinais e maravilhas, porque Ele tem um nome sobre todo nome. E com esse poder, através do seu nome, o diabo vai te conhecer, ele não vai poder contra você. Ele vai te odiar, mas ele não vai poder contra você. Ele vai se levantar, mas se você estiver no nome sobre todo nome, você não vai cair. Amém? Como Davi não caiu, como os apóstolos morreram por Cristo, seus discípulos, mas não entregaram a sua fé, que era o que o diabo queria. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.